E aí, família, vamos lá? Tá na hora da fase 2, hein? Por que eu falo fase 2? Porque o governo japonês estendeu o estado de emergência. Tá? Era para ter terminado no dia 11, mas estendeu, vai até o dia 31. E a partir de hoje, 2 estados a mais no estado de emergência e alguns outros estados entraram no estado de quase emergência, tá certo? E algumas das leis, elas foram revisadas e foram meio que abrandadas, parecendo o estado de quase emergência no estado de emergência, tá? Por incrível que pareça. O governo japonês não aprende. Eles viram que aquilo não deu certo, mas ainda assim estão batendo na mesma tecla. Até por causa da economia. Tá? Então vamos à matéria aqui. Os Jogos Olímpicos de Tóquio estão há menos de 3 meses, mas como o número ativo de casos de coronavírus ainda permanece preocupantemente elevado, o governo japonês decidiu alargar o estado de emergência para até até dia 31 de maio. No mês passado, as 4 prefeituras no caso Tóquio, Osaka, Hyogo e Kyoto, foram colocadas sobre o terceiro estado de emergência no Japão, no dia 25 de abril. Embora as medidas de emergência foram originalmente definidas para vigorar até 11 de maio, funcionários do governo consideraram que é necessário mais tempo para reduzir a taxa de infecções por coronavírus a níveis mais seguros. Além de estender o estado de emergência nessas 4 prefeituras, o primeiro-ministro Yoshihide Suga declarou que as prefeituras de Fukuoka e Aichi também seriam colocadas sobre o estado de emergência no dia 2 de maio, caso hoje. Só para vocês terem ideia, eu estava assistindo a televisão japonesa, e estava mostrando os números para Aichi. E nessa brincadeira, semana passada teve o Golden Week. Então, basicamente, se as pessoas tivessem respeitado, os números deveriam cair essa semana. Mas muito pelo contrário, os números estão subindo muito. Tanto de um dia para o outro, houve aumento de número de casos de 100 pessoas. No caso assim, de segunda para terça. No caso de Aichi, tá? E eles estavam mencionando Toyokawa. Que Toyokawa estava aumentando o número de casos. Eu falo isso por quê? Porque eu morei em Toyokawa. Toyokawa tem um grande número de brasileiros lá. Eu tenho amigos em Toyokawa. Então já deu para vocês terem ideia que lá o bicho está pegando, e outros locais de Aichi também. Então por isso que o governo japonês já colocou já. Só que alguns outros estados entraram no estado de quase emergência também. Tá? Mas vamos continuar aqui. As restrições para o uso, para o resto de maio, serão ligeiramente diferentes das medidas impostas do final de abril, e algumas restrições foram relaxadas durante a extensão de 3 semanas. Então, ela passou por revisão. Como eu havia falado, elas passaram por revisão, só que elas mudam de estado para estado também, só que eu vou chegar lá. Tá? Mas vamos aqui. Os locais que servem comida e bebida devem continuar a fechar às 20 horas e não devem servir bebidas alcoólicas em nenhum momento. Então já deu para vocês terem ideia. Os locais que servem apenas bebidas alcoólicas devem permanecer fechados durante o período de emergência. Porque o governo japonês, no caso, eles deram uma opção para esses locais. Ou vocês param de servir bebida alcoólica e podem trabalhar, ou se vocês optarem por continuar servindo bebida alcoólica, que não era para abrir, e a regra ainda permanece, tá? Nesse caso. As empresas também serão proibidas de oferecer serviços de karaokê pelo resto do mês. Então, lojas, no caso assim, estabelecimentos que têm karaokês, não pode funcionar o karaokê. Tá? Alguns estabelecimentos comerciais, incluindo cinemas e lojas de departamentos, terão permissão para reabrir para funcionar, mas devem fechar às 20 horas. Então, porque antes não podia abrir. Tá? Os shoppings, lojas de departamento, cinemas estavam proibidos de abrir. Agora pode. Os eventos podem ser realizados com espectadores novamente, mas serão limitados a 5.000 participantes ou 50% da sua capacidade local
e devem terminar até as 21 horas. Então já deu para vocês terem ideia que a coisa voltou a ser um estado de quase emergência praticamente, tirando aquela parte de fechamento dos estabelecimentos que servem bebidas alcoólicas. As prefeituras que atualmente observam medidas de quase emergência também verão restrições estendidas até o final do mês. Isso inclui Chiba, Saitama, Okinawa, Kanagawa e Ehime, junto com as prefeituras de Hokkaido, Gifu e Mie, foram colocadas no estado de emergência, tá? Estado de quase emergência. As 3 últimas foram adicionadas à quase emergência no domingo, então desde domingo elas entraram no estado de quase emergência. Eu moro no estado de Gifu e eles estavam falando também no estado de Gifu. Aí como é que ficou, né, as regras assim? Basicamente porque ela está mudando de local para local. O governo central colocou mais ou menos uma regra base, só que os estados elas têm autonomia para dar uma certa modificada ali, tá? Então vamos ver a coisa como é que ficou. Excursões. O governo central está pedindo aos residentes, né, mais afetados que evitem excursões não essenciais e viagens entre as prefeituras. Também incentiva as empresas a implementar o teletrabalho com o objetivo de reduzir em 70% o número de passageiros nos trens e ônibus. Não deu certo, isso eu já falo, né? Vamos aqui. Tóquio. O governo metropolitano de Tóquio está pedindo o fechamento das grandes instalações comerciais. Só falou isso, não definiu nada. Então já deu para vocês terem ideia que a coisa ficou muito ambígua, tá? Osaka está solicitando o fechamento de instalações comerciais com área de mais de 1.000 metros quadrados. Então já deu para você ter ideia que, né, em plano de Osaka eles já definiram bonitinho. Então áreas com mais de 1.000 metros quadrados não vão abrir. Ryogo e Kyoto, né, estão pedindo para as instalações comerciais com áreas de mais de 1.000 metros quadrados que fechem às 19 horas durante a semana e fechem inteiramente aos sábados e domingos. Então já deu para vocês terem ideia. Como você viu que Osaka não vai abrir. Kyoto e Ryogo já são um pouco mais flexíveis. Você vê que está mudando. Supermercados, lojas de conveniência funciona normal. Transporte, nos casos serviços de metrô, trem e ônibus estão reduzidos ainda. Os organizadores, no caso de eventos, os organizadores, como eu havia lido antes, né, metade da capacidade ou 5 mil pessoas, tá? Desculpa. Em Osaka, os organizadores são convidados a realizar eventos sem espectadores, então os eventos de Osaka não terão espectadores. As escolas não são convidadas a fechar, mas são instadas a oferecer algumas aulas online. Então você vê que pode haver alternância, tá, entre aulas presenciais e aulas online. Isso vai ficar a critério de cada estado, tá certo? Então é mais ou menos isso. Então já deu para vocês terem ideia que algumas regras mudaram, alguns estados foram inclusos, né, no estado de emergência e no estado de quase emergência, tá? Então vamos à revisão aqui. Aichi e Fukuoka estão no estado de emergência, tá? No caso de Mie, Gifu e Hokkaido, no estado de quase emergência, tá? Que foram incluídas. Aí Saitama, Chiba, Kanagawa e Ehime já estavam no estado de quase emergência e vão continuar até o final do mês, tá certo? Então essas são as atualizações do estado de emergência aqui no Japão para você já ficar ciente das coisas. Um abraço, saindo novidade, você já sabe que postarei assim que puder, tá certo? O mais rápido possível. Então fique atento ao canal, tá? Um abraço, até o próximo vídeo, até mais.